Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre nas noites de terça-feira, aqui na Rede Século XXI. Durante uma hora, refletimos sobre argumentos da mais alta importância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Eclésia deste dia vai se debruçar sobre algo de Cristo. Como sempre vemos fazendo, estamos fazendo desde que o programa ficou sob a minha responsabilidade há mais de um ano. Sempre algo de Cristo. Qual é o tema de hoje? A revelação de Cristo. Revelação. Uma palavra-chave da história da salvação. Cristo, aquele que revela o Pai. Cristo, aquele que manifesta os segredos escondidos do Pai. No encontro passado, nós tratamos do segredo de Cristo. O tema da semana passada tem relação com o tema de hoje, só que a revelação é algo muito mais abrangente do que o segredo. Revelação é tornar conhecido aquilo que está escondido. Segredo, na nossa linguagem, no nosso entendimento, isso se refere ao relacionamento entre pessoas. Uma pessoa revela um segredo para outra. Quando você torna o segredo conhecido, você revelou o segredo. Então, nesse sentido, revelação e segredo têm verdadeiramente uma grande conexão. Mas revelação é mais amplo no sentido que a revelação de Deus já começa com a criação. Então, o que é que nós temos no ato da criação? Deus se revelando como Criador. O relato dos 6 dias, a criação em 6 dias, onde Deus não manifesta segredo para ninguém. Aliás, no diálogo do Senhor Deus com Adão e Eva, é um pouco forçoso você dizer que ele pediu algum segredo a Adão e Eva. Justamente para mostrar que a categoria revelação é mais ampla do que o segredo. Tornar conhecido o segredo é uma revelação, mas a revelação que não necessariamente toca o segredo no que diz respeito aos homens. Dou um exemplo. O Salmo 18. Os céus narram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus se revela na criação, em toda essa vastíssima extensão que nós chamamos universo. Em todo caso, vale a pena desdobrar o programa do encontro passado, que tratou dos segredos, no tema da revelação. A Bíblia termina com um livro, o livro da revelação. É claro que no Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, nós temos a revelação dos segredos. Pensemos, por exemplo, nos 7 selos. Os selos vão sendo abertos paulatinamente até o último selo, lá no capítulo 8 do Apocalipse, quando se faz o silêncio no céu durante meia hora, etc. O livro do Apocalipse é o livro da revelação, e esse livro da revelação contém muitos segredos, mas nem tudo no Apocalipse são segredos. Por exemplo, os fatos, os acontecimentos que estão em andamento. Também é verdade que o Apocalipse se vale de muitas imagens da literatura apocalíptica para falar de personagens que estão vivas no tempo do vidente São João e também muitas imagens de realidades que vão acontecer. Escolhi então esse tema porque a palavra revelação, ela é central em toda a história da salvação, cujos acontecimentos não necessariamente comportam segredos. Primeira citação é dos lábios do próprio Jesus, Jesus, o revelador do Pai, primeira passagem com a qual esse programa se abre, palavras do próprio Jesus no prólogo do Evangelho segundo João. Jesus fala por si, e Jesus fala também pelo apóstolo e evangelista João. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou.
Aqui é São João, o próprio São João, fazendo o prólogo do seu evangelho. É nesse capítulo, 4 versículos antes, que temos a famosa frase: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vejam o que diz o apóstolo: o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Só Jesus revela plenamente o Pai. Eu disse plenamente porque no Antigo Testamento os profetas revelaram Javé. Os profetas anteriores ao exílio, os profetas do exílio, os profetas pós-exílio e também os patriarcas, cada um à sua maneira, revelou realidades de Deus. Deus falando com eles e eles depois falando para o povo, alguns deles até escrevendo. Em todo caso, vejam, quem revela plenamente o Pai é o Filho. Aliás, nós só sabemos que Deus é Abá porque Jesus disse isso. Qual é a única forma de você saber que alguém é pai? Diga, porque tem um filho. Como é que nós sabemos que o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é pai? Porque Jesus o disse, Abá, Pai, sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Porque a oração que Jesus nos ensinou começa com essa palavra de 3 letras que os judeus não pronunciam de jeito nenhum com relação a Deus. E por isso, várias vezes, eles pegaram em pedra mesmo para lapidar nosso Senhor, porque ele chamava Deus com o título de papaizinho. Painho é meu papaizinho. Isso para o judeu é o cúmulo da blasfêmia, o cúmulo da intimidade. Nenhuma criatura, segundo eles, Jesus era criatura, é criatura, mas para nós, Jesus é Deus. Bem, agora vamos ao velho Simeão, que vai colocar Jesus no colo, que vai dizer agora: Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação. Vocês sabiam que antes desse acontecimento, a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora, conforme o costume da época, ele teve uma revelação? Você não vai morrer, Simeão, sem antes ver essa cena. Ele mesmo disse. Leia agora com atenção aí na sua tela, Lucas 2, de 25 a 26. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo revelou para ele. Se foi em sonho, se foi em visão, se foi ele acordado, como isso aconteceu, não sabemos. Mas o Espírito Santo disse para ele: antes de você morrer, você vai ver essa cena. Em Mateus, capítulo 11, de 25 a 27, nós temos o verbo revelar 2 vezes pronunciado por Jesus. O texto é conhecido. Já vimos no encontro passado, quando tratamos do segredo. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Um verbo que agradava a Jesus. Jesus revela as coisas do Pai, revela o próprio Pai e se revela também aos pequenos. É uma revelação condicionada, não é revelação para todo mundo, não. É uma revelação aos pequenos. Ora, aqueles que não se fazem pequenos, o véu permanece. Revelar. Velum. Velum, em latim, sabem o que significa véu? Velum, véu. Daí vem velado, daí vem escondido, protegido por um pano aqui. E você está escondido. Quem está fora não enxerga o que está dentro do véu, e quem está dentro do véu não enxerga aquilo que está fora. Quando você tira o véu,
Você acabou de revelar. Velum, em latim. Véu. Em Mateus capítulo 13, de 34 a 35, nós temos, citando o Salmo 77, versículo 2, reparem a aplicação que Jesus faz desse versículo. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Revelarei. Pronto, vocês que não conheciam, agora estão conhecendo. Vocês que não sabiam, agora estão sabendo. O véu foi tirado. Agora tudo está claro. Agora, aquilo que vocês desconheciam, vocês têm acesso a essa realidade. Está terminando o nosso primeiro bloco. Não saia daí, porque no segundo bloco temos mais revelações. Repito, revelação é uma categoria bem maior do que segredo. No encontro passado, tratamos do segredo de Cristo. Agora, a revelação de Cristo. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia, hoje abordando o tema da revelação de Cristo. Nesse segundo bloco, nós vamos tratar da revelação de Deus Todo-Poderoso a apóstolos tomados individualmente. Qual é o apóstolo que, na opinião de vocês, nas suas cartas, foi aquele que mais tratou do tema da revelação? Acredito que você já respondeu. O apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Mas não somente ele, São Pedro vai ser elogiado por Jesus como beneficiário de uma revelação. Aliás, Jesus não disse isso, não fez esse elogio a nenhum dos apóstolos, somente a ele. Lembram do famoso episódio de Cesareia de Filipe? Para vocês, quem é o Filho do Homem? São Pedro, depois de ter dito, de ter revelado, os apóstolos terem dito, uns dizem que é Jeremias, o João Batista, um dos profetas, etc. E para vós, vocês já sabem o que foi que São Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, isso foi fruto de uma revelação. Revelação. Na hora. Então, revelação pontual. Vamos chamar de revelação no sentido mais amplo de inspiração. Você falou inspirado, Pedro. Isso não foi coisa sua, não foi fruto da sua inteligência, não foi fruto do seu esforço, da sua pesquisa. Isso foi dom do alto. Mateus, capítulo 16, versículos de 16 a 17. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Revelou. O Pai revela. O Pai concede essa graça para que uma determinada pessoa compreenda, entenda, intua, se você quiser, e professe, inspirada pelo alto, essa verdade. No caso, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o núcleo da fé cristã a respeito de Jesus. Por isso, Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e se segue. Bem, Pedro, aquele a quem Deus revelou o núcleo da fé cristã. Agora, nós vamos a São Pedro de novo. Uma carta, ele escreveu duas. A primeira Pedro e a segunda Pedro. A primeira Pedro, uma dessas cartas, logo no começo, no capítulo 1, versículos de 10 a 12, sabe o que é que São Pedro vai dizer? Que as revelações que o Senhor Deus concedeu à igreja, até os anjos desejariam contemplar. Os anjos, antes da pregação da igreja,
não tiveram acesso a essas revelações que Deus concedeu à Santa Igreja. 1 Pedro, capítulo 1, de 10 a 12. Esta salvação tem sido o objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Foi-lhes revelado, atenção, que propunham não para si mesmos, senão para vós, estas revelações, que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. As revelações de Deus à sua igreja. O que Cristo revelou do Pai para os apóstolos. O que Cristo ensinou do Pai para a sua igreja. E o que a igreja prega a respeito dessas revelações, os próprios anjos desejam contemplar. Para quem acha que Deus revelou tudo primeiro para os anjos, está enganado. O Senhor revelou primeiro essas realidades que atingem o seu ápice em Jesus, a manifestação da plenitude da revelação em Cristo. Essas revelações foram dadas à igreja. E, lógico, os anjos têm acesso. Os anjos contemplam depois que a igreja prega. Um mistério, viu? Um mistério. Neste sentido, a igreja tem uma precedência sobre os anjos no que toca ao anúncio, à divulgação dessas revelações. Eu disse que a categoria revelação era muito cara para dois apóstolos. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Muito bem. Então, agora, nós vamos contemplar São Paulo apóstolo falando dessas revelações. Por que é importante São Paulo? Primeiro, porque ele é quem mais trata dessa categoria, de todos os livros do Novo Testamento. Depois, São Paulo teve o privilégio de receber revelações diretas do próprio Jesus. O próprio Jesus ditou para ele. O próprio Jesus ensinou para ele. Os apóstolos ouviram essa revelação do próprio Jesus antes da ressurreição. Paulo recebeu essas revelações do próprio Jesus. Nenhum apóstolo revelou nada para ele substancialmente. Jesus foi o mestre, o revelador em pessoa para o apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos de 16 a 17, diz o grande apóstolo: com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Jesus é a revelação da justiça de Deus. Ele é a própria justiça. Nele se encontra tudo o que Deus havia escondido e que agora foi dado a conhecer. Quando Jesus morre, se vocês lerem um dos evangelhos, tenho quase certeza que é o Evangelho segundo Mateus, o véu do santuário se rasga. Na hora exata da morte de Jesus, na hora exata, trovões, etc., tempestades, a terra treme na hora exata da morte de Jesus, mas o véu do santuário é rasgado. Ou seja, está tudo revelado. Está aqui a manifestação do amor de Deus. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus está revelada plenamente a justiça de Deus. Pulemos para isso, Romanos, o começo, capítulo 1. Vamos agora ao final, Romanos, capítulo 16, de 25 a 27.
aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus, e por meio das escrituras proféticas dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé, a Deus único, sábio, por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. Revelação do mistério. Falta alguma coisa a ser revelada? Publicamente, não. A revelação pública, diz o Catecismo da Igreja Católica, já acabou com Jesus Cristo. Entenda-se, com a morte do último apóstolo. Eu disse com a morte do último apóstolo porque o Senhor ainda revelou muita coisa aos apóstolos, estando eles vivos. E isso está comprovado, o próprio título do último livro da Bíblia é Revelação. Apocalipse, em grego, significa revelação. A primeira palavra do Apocalipse é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Então, com a morte do último apóstolo, acaba a revelação pública. Portanto, ninguém pode esperar, não se deve esperar nada público, isto é, dirigido a todas as pessoas, a ser revelado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode-se, sim, admitir, mas ninguém é obrigado a acreditar nas revelações privadas. Fátima, Lourdes, Medjugorje, La Salette, as aparições a Santa Faustina Kowalska, Santa Catarina de Sena, etc. Ninguém é obrigado a acreditar. Eu, particularmente, acredito, mas respeito quem não acredita. E se não acredita, bem, não deixa de ser católico. Mas também não pode desprezar ou ridicularizar essas aparições privadas. Mas a revelação pública, toda a revelação pública de nosso Senhor Jesus Cristo acaba com a morte do último apóstolo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, de 9 a 10, diz o apóstolo, é como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Isso se aplica de forma soleníssima à revelação pública que acaba com a morte do último apóstolo. É o Espírito Santo de Deus, foi ele quem revelou Cristo pelo seu Espírito a todos eles. Morreu o último apóstolo, acabou a revelação pública, mas o Espírito Santo pode revelar privadamente determinadas intuições da revelação pública para pessoas tomadas em particular. Está terminando esse bloco, ainda temos o terceiro, porque temos alguns textos importantes do apóstolo Paulo para refletir. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco do nosso encontro Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Revelação de Cristo. Vimos no segundo bloco que a revelação pública de nosso Senhor Jesus Cristo acaba com a morte do último apóstolo, de sorte que não se deve esperar mais nenhuma revelação pública de Jesus Cristo. Revelações privadas, particulares, elas podem acontecer, e de fato aconteceram ao longo da história, apesar de elas não exigirem a adesão da fé para as pessoas. Por outro lado, quem não quer acreditar nelas, que não deixa de ser católico, não deve desprezá-las, insultá-las, escarnecê-las absolutamente. Agora, ainda e com o apóstolo Paulo, a gente vai para um texto interessante. São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 15, revela um mistério que foi dado a conhecer a ele, que nem por ocasião da segunda vinda de Cristo, nem todos nós morreremos. Alguns serão transformados, ou seja, alguns não passarão pela morte. 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Eis que vos revelo um mistério.
Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. São Paulo aqui admitia a possibilidade de estar aqui na terra quando Jesus viesse. Bem, nele isso não se cumpriu, mas a profecia perdura. Deus é poderoso o suficiente para que, vindo na glória, possa determinar que alguns que estiverem aqui não passem pela morte, mas sejam transformados. Isso vai acontecer? Isso pode acontecer. É uma profecia. São Paulo revelou um mistério. Se nele não se cumpriu e na geração dele, porque todos morreram e, portanto, seus corpos foram sepultados, São Paulo não foi transformado, mas ele aqui faz, às vezes, da igreja de todos os tempos. A profecia perdura, ninguém pode dizer que ela não se cumpriu, porque São Paulo não experimentou isso, ele utilizou a palavra no plural, mas é um plural aqui que pode significar a igreja de todos os tempos. Então, aqui não é profecia vazia, profecia que não se cumpriu. Absolutamente, absolutamente. A história não chegou ao seu ocaso. Se no dia do juízo o Senhor determinar, chegou a hora, vou descer com poder e glória, os que estiverem aqui na terra, alguns não passarão pela morte, ele é todo poderoso para permitir isso, e pronto. E está liquidada a questão no meu entendimento. Cristo ainda não veio. A profecia, então, não se pode dizer que ela já foi cumprida plenamente só porque o apóstolo Paulo morreu. Absolutamente. Ou, pior ainda, dizer que essa profecia ela é gratuita. Absolutamente. Ela é palavra de Deus. A profecia perdura. A palavra de Deus não passa. Céus e terra passarão, mas a palavra minha, disse Jesus, não passará. Avancemos agora, porque São Paulo recebeu várias revelações. Várias revelações. E Deus Todo-Poderoso, num determinado momento, permitiu que São Paulo tivesse uma revelação. Sabe de quê? Uma revelação da vida eterna. Uma revelação da glória do Pai. Aliás, Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 2. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isto particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Subi em consequência de uma revelação. É como que ele dissesse, o Senhor me revelou, suba para Jerusalém, vá e explique. Uma revelação. Mas essa não foi a única vez. Efésios 3, de 3 a 5, vamos mais. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É o tempo da igreja primitiva, o tempo de muitas revelações, muitas manifestações de coisas escondidas, e Paulo foi um desses beneficiários. Por favor, Gálatas capítulo 1, de 11 a 12. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Nenhum homem ensinou a São Paulo, nem São Pedro, nem os outros apóstolos. Tudo que o apóstolo Paulo aprendeu do próprio Jesus Cristo. Jesus revelou tudo para ele. O que você precisa aprender é isso, o que você deve saber é isso, o que você vai pregar é isso.
Agora vocês entendem a majestade do ensinamento do apóstolo Paulo, cujas cartas o próprio São Pedro admirava, cujas cartas o próprio São Pedro diz no final da segunda carta de Pedro, contém passagens difíceis que muitas pessoas não entendem e fazem o mesmo com as demais escrituras. Olha, demais escrituras para São Pedro é como o quê? Ele dissesse que a autoridade das cartas de Paulo tem o mesmo peso que as outras escrituras. Demais escrituras, as outras escrituras e as cartas de São Paulo, que são escritura. Vejam que fantástico o lugar, o papel do apóstolo Paulo. Pois bem, então agora vamos a uma revelação surpreendente. O apóstolo Paulo vai para o terceiro céu. Ele é arrebatado, ele entra em êxtase e vai ter uma revelação, e quando termina essa revelação, o Senhor o proíbe de revelar para as pessoas. Pelo menos o conteúdo, o núcleo daquilo que ele viu. Vamos ao texto, 2 Coríntios 12, de 1 a 9. Importa que me glorie? Na verdade, não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, é ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, pois diria a verdade, mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta demais do que vê em mim ou ouve dizer de mim. Demais para que, atenção, a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho. Foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Grandeza das revelações. Nenhum apóstolo teve esse privilégio de ser arrebatado até o paraíso, de ter visto coisas inefáveis. São Paulo foi o único no Novo Testamento, conforme os escritos neotestamentários, que teve esse privilégio. Mas foi proibido a ele dizer aquilo que ele viu. Por que será que foi proibido? Não sabemos. O conteúdo das revelações do apóstolo Paulo aqui. Para concluir, Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 a 2. Eu disse que a revelação positiva termina com a morte do último apóstolo. Sabem por quê? Porque o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João, tem o nome de revelação. Apocalipse se chama revelação. Palavra que aparece, primeira palavra do livro dele. Versículos de 1 a 2, atenção, revelação de Jesus Cristo, que ele foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Perceberam a importância da categoria revelação para São Pedro? Primeiro Jesus, para São Pedro, para São Paulo e para São João. Categoria, portanto, da mais alta importância no Novo Testamento. Eu quero lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Por falar em YouTube, se você estiver vendo esse programa pelo aplicativo, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Está terminando o nosso terceiro bloco. No próximo, o último,
responderemos as perguntas. O tema, fascinante como todos os outros no meu entendimento, desejo que você também se sinta fascinado por esses argumentos. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois deste terceiro intervalo. Começa o último bloco do nosso Encontro Eclésia, hoje abordando o tema da revelação de Cristo. Você é o grande responsável por esse programa estar no ar. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet e para todo o mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Chegou a hora de responder as perguntas que chegam aqui. É o Caio quem as recebe e faz uma espécie de filtro. Não podemos responder a todas, porque só temos 10 minutos e meio, esse último bloco, para responder as perguntas. Então, Caio, primeira pergunta. Como os sacramentos nos permitem participar da revelação contínua de Cristo? Bem, a definição de sacramento, que é clássica, dada por Santo Agostinho, os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Eles nos comunicam, eles nos santificam, cada um com uma graça própria. E no sentido, enquanto nós participamos da graça redentora de Cristo, que nos santifica de acordo com a graça particular de cada sacramento, nós mergulhamos no mistério de Cristo. Vou dar um exemplo, o sacramento da penitência. Ao se confessar, o fiel faz uma experiência particular com a misericórdia de Cristo, que cancela os seus pecados, que infunde a graça santificante, que apaga todas as suas faltas acusadas. E isso faz com que ele mergulhe naquilo que o apóstolo Paulo diz no capítulo 11 da carta aos Romanos, versículo 33, ó abismo da ciência, da sabedoria e da bondade de Deus, quem pode compreender os seus mistérios? Todos os sacramentos, Eucaristia, sacramento do matrimônio, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, os dois batizados, essa união é elevada à dignidade de sacramento, porque ambos, com a fé e com o batismo, participam, são membros do corpo de Cristo e, portanto, estão inseridos nesse mistério da união esponsal, nupcial de Cristo com a Igreja. Poderia falar dos 7 sacramentos, mas como eles nos permitem participar? Experimentando, já que a pessoa, supondo que a pessoa recebe os sacramentos com as devidas disposições, ele participa do mistério de Cristo, recebendo as graças que são próprias de cada sacramento. Segunda pergunta. Podemos classificar o chamado ao estado de vida como uma revelação de Cristo? Ah, sim, sem dúvida alguma. Eu dou um exemplo. O chamado ao estado de vida matrimonial. Aquele que vai nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? O anjo responde à pergunta dela. Vejam, é ou não é uma revelação o que o arcanjo Gabriel disse à Virgem Maria? Ela estava prometida em casamento, sem dúvida alguma. Era noiva, vamos dizer. Mas para o judeu, uma noiva já era considerada como esposa. Mas como simples noiva, prometida em casamento, ele não podia tocar nela. E ela não podia se entregar a ele, mas já era tratada, por assim dizer, como noiva. Tanto é que São José, quando soube que ela estava grávida, decidiu repudiá-la em segredo. Então, veja, o estado de vida matrimonial é uma revelação. Como foi a minha vocação para o sacerdócio? Uma história misteriosa. E eu fui descobrindo o chamado para o sacerdócio em plena universidade, estudando agronomia. Uma revelação de Jesus Cristo. Revelação para uma vocação toda especial dentro da igreja,
A resposta é absolutamente sim. Revelação privada, não pública, porque dirigida a uma determinada pessoa. Terceira pergunta. O que aconteceu com Simeão foi uma revelação particular ou privada, como de santos dos dias atuais? Resposta é sim. O Senhor pode explanar um pouco o que seria uma revelação privada? Disse, revelação pública é uma revelação de Deus para toda a igreja, para todos os homens. Uma revelação que integra o patrimônio da fé, o depósito revelado. Essa revelação pública acaba com a morte do último apóstolo. Me parece que tratamos disso no segundo bloco, ou foi no primeiro bloco? Segundo bloco, foi Pedro. Segundo bloco. Muito bem. Essa revelação acabou. Todas as outras revelações ocorridas após a morte do último apóstolo são e deverão ser revelações privadas. Privadas. Pronto. Quarta pergunta. Como a igreja julga as revelações privadas que ganham muita popularidade? Vamos então buscar no Catecismo da Igreja Católica a resposta a essa pergunta de supetão. Esse Caio é fogo. Me pega aqui de supetão. No parágrafo 67 do Catecismo da Igreja Católica temos o seguinte: no decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentido dos fiéis sabe discernir, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. Essa é a posição oficial da Igreja sobre as revelações privadas. Mas a pergunta foi as que ganham muita popularidade. Bem, digamos assim, aquelas que suscitam mais veneração junto ao povo de Deus. Eu vou citar aqui 4. Lourdes, na ordem cronológica. Lourdes, França. Fátima, Portugal. La Salette, França de novo. Parelemonial, o Sagrado Coração de Jesus, França. Depois, agora mais recentemente, Medjugorje, muita popularidade. A Igreja trata dessa forma. Esse é o parecer da Igreja, parágrafo 67. Certamente o Cássio já deve ter colocado aí, já deve ter aparecido aí na sua tela. Então, essa é a posição da Igreja sobre aquelas mais populares. Eu não sei dizer quais são as mais populares, as menos populares, porque ao longo da história da Igreja foram muitas. A aparição do arcanjo Gabriel no Monte Gargano, na Itália, São Michel na França, as aparições a tantos santos, os anjos da guarda, a aparição de vários santos, enfim. Não dá para dizer que essas são famosas, ganharam popularidade, etc. Isso é muito relativo, muito abrangente. Nós temos 2000 anos de história. Portanto, muitas devoções populares na Idade Média caíram no esquecimento. Outras, agora mais recentes, estão se tornando mais conhecidas do que muitas do passado, etc. Quinta e última pergunta. Qualquer pessoa pode ter revelações privadas? Pode. Porque Deus é poderoso para aparecer a quem Ele quiser. Como discernir se vieram realmente de Deus? Bom, acho que o critério já foi dado com o catecismo, se essas aparições, a sua mensagem contradisser a revelação pública, essencialmente, e a doutrina da Igreja, elas não podem ser reputadas absolutamente como verdadeiras. Aliás, de novo, o texto do parágrafo 67, se ela pretende melhorar a revelação pública, deve ser eliminada. Se ela pretende completar, como se faltasse alguma coisa, a revelação pública, trate de descartar. É a mensagem, essencialmente, que vai dizer isso daqui não bate.
com a Escritura, com o Antigo Testamento, com o Novo, com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento da Igreja. Saiu recentemente um documento do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre esse assunto. Aqui está o link que eu recomendo que vocês cliquem e acessem e leiam esse documento de uma grande sabedoria da Igreja sobre o argumento. Esse documento ajuda a gente a discernir claramente se essas revelações privadas que pretendem dizer, insinuar ou afirmar que ali foi uma intervenção sobrenatural de Jesus, de Nossa Senhora, de um anjo ou de um santo, enfim. Os critérios de discernimento estão nesse link que está aparecendo aí na sua tela. Terminamos o nosso encontro. Desejo a você, auguro a você uma semana abençoada, que você seja objeto do amor de Deus que se revelou ao longo da história da humanidade, particularmente da história da salvação em Abraão, e atingiu o seu ápice em nosso Senhor Jesus Cristo. E que você viva animado, sustentado, fortalecido por essa revelação pública. E se for da vontade de Deus, de alguma revelação privada. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.